A paz do Senhor para todos. Hoje vai estar tremendo esse vídeo, porque a gente vai fazer uma análise de um vídeo onde o pastor César e outro pastor aí que eu não sei o nome dele, né? Eles fazem um vídeo falando sobre qual é a doutrina bíblica, se é a doutrina da unicidade, é a doutrina da trindade. Eu vou fazer vários vídeos, né? Reagindo a esse vídeo que eles fizeram, porque é um pouco longo, aí vai ficar muito longo o vídeo. Então eu acho injusto eles fazerem uma análise sem ter um unicista para falar da doutrina deles. Então ele pode falar o que ele quiser da doutrina da unicidade e todo mundo vai acreditar que é verdade, né? Então bora analisar o vídeo. A doutrina bíblica tem que estar basada simplesmente na Bíblia, não pode fugir da Bíblia. Pastor César, eu vou fazer a primeira pergunta. Bora lá. A Trindade é uma doutrina bíblica? O que é uma doutrina bíblica, né? É uma doutrina baseada na Bíblia, não fuge da Bíblia. Por exemplo, a Trindade diz que um Deus em três pessoas distintas co-iguais. Ele tem que mostrar um texto bíblico onde alguém falou sobre isso, né? Ele tem que fazer um análise bíblico para ele mostrar pela Bíblia que a doutrina da Trindade é bíblica. Bora lá, vamos ver. A Trindade é uma doutrina, bem falado, uma doutrina que se expressa na Bíblia Sagrada. Embora ela não seja apresentada por nome, assim como a divindade de Jesus é uma doutrina bíblica que não aparece com nome assim, mas a Trindade ela é percebida nas Escrituras desde o seu primeiro livro até o último livro. Então, existem centenas, talvez milhares de evidências bíblicas, de textos que caminham no sentido de que Deus, a divindade, é única. Existe um único Deus verdadeiro. Aqui vemos ele tentando explicar a doutrina da Trindade. Ele diz que, ainda que a palavra Trindade não apareça na Bíblia, igual que a divindade de Jesus, né, falando do Filho Eterno, né, que o Filho Eterno não existe também, ele diz que aparece muitas vezes na Bíblia, só que ele começa a falar Deuteronômio 6,4, Isaías capítulo 43, versículo 10, né, estou falando do versículo que falam que só há um Deus, né, e muitos outros versículos, Malaquias capítulo 2, versículo 10, onde somente existe um Deus. Ele começa a falar como unicista para poder explicar o Deus da Bíblia, porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento fala que somente há um Deus, que é o Pai, né? Então ele não pode fugir disso, ele tem que sair da Bíblia para ele poder explicar a filosofia trinitariana, porque a Trindade não aparece nem implícita nem explicitamente na Bíblia. Então bora lá, vamos continuar. Mas esse único Deus verdadeiro se apresenta nas Escrituras através de três pessoas distintas, não separadas. Distintas, não diferentes. Distintas. Ele diz que esse único Deus se apresenta em três pessoas distintas, não separadas. Distintas, não diferentes. Mas cadê o texto, pastor César? Né? Cadê o texto onde alguém falou isso? Ninguém na Bíblia falou isso. Ninguém, nenhum apóstolo, nenhum profeta. E você está faltando, né, a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então não diz a palavra de Deus que ele foi manifestado em três pessoas distintas, não separadas, distintas, não diferentes. São diferentes sim na Trindade. Por quê? Porque o Filho não é o Pai, já tem uma diferença muito grande. Aí já tem dois deuses. O Filho não é o Espírito Santo, tem três deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dentro da Bíblia. E esse aí é triteísmo. A Bíblia, ninguém falou, nenhum apóstolo, nenhum profeta, que existe um Deus, ou existia um Deus em três pessoas distintas, co-iguais. Então já por ali a doutrina não é bíblica. Um é o Pai, outro é o Filho e outro é o Espírito Santo. E é disso que eu falo. É ali ele mostrando os três deuses, né? Se você pergunta para ele se esse Deus Pai é o mesmo Deus Filho, ele vai falar que não. Se você pergunta se esse Deus Filho é o mesmo Deus Espírito Santo, ele vai falar que não. Porém, ele tem três deuses. É só tirar o negócio da fase, né, da frente dos olhos e ver claramente que a doutrina trinitariana ela apresenta três deuses. Tá tremendo esse aqui. E o nome que pegou, né, do segundo século para frente é Trindade. Alguns chamam de triunidade, enfim, Deus trino e tal. Mas sim, a doutrina da Trindade é uma doutrina que está bem baseada no texto sagrado. Esse pedaço do vídeo, ele acaba dizendo a doutrina da Trindade está bem baseada na Bíblia, o texto bíblico, né? Só que ele acaba falando que a primeira vez que foi falada da Trindade, a palavra Trindade, ou Trinitas no caso, né? Foi no segundo século.
falada por Tertuliano. Ele não fala ali, né? Eu não sei se ele sabe, mas foi Tertuliano que falou da palavra trinitas para se referir a Deus em três, né? Foi o primeiro. Então ninguém na Bíblia falou da Trindade, a não ser no segundo século, né? Um desertor da palavra de Deus começou a falar sobre a palavra trinitas. Ele saiu da doutrina dos apóstolos, porque a história fala isso, que ele saiu do monarquianismo para ir para o montanismo, né? E começar a pregar de um Deus em três pessoas, não distintas e coiguais, porque ele não acreditava na coigualdade, como acredita o pastor César, né? Então é tremendo usar argumentos fora da Bíblia para argumentar e dizer que a doutrina da Trindade é bíblica, sendo que ele não fala da Bíblia, ele fala da história fora da Bíblia, é extra bíblico. Então, se não está na Bíblia, não é bíblico. Isso aqui está tremendo. Jesus Cristo não pode ser Deus sem ser o Pai, senão ele é outro Deus diferente, outro Deus, esse é politeísmo. Tá tremendo isso aqui, né? Então, não esqueça de seguir nós, amém? Que a gente vai continuar reagindo a esses vídeos que 2 trinitarianos fizeram para falar se a doutrina da unicidade é bíblica ou a doutrina da Trindade. E eles não deram lugar a um unicista para ele defender a doutrina da unicidade, tá? Então, siga nós ali, se inscreva, né, no canal para a gente continuar dando conteúdo para vocês. Tá tremendo isso aqui. Tem que ser falado e vai ser falado.